Patriots. Warriors. Warriors. Revolucionando o conhecimento científico. Imagine só o seguinte cenário para quem está nos ouvindo hoje. É preciso tomar uma decisão médica ali, na hora, imediatamente. Questão de vida ou morte. Exato. A escolha é deixar um paciente falecer pacificamente na cama do hospital ou, pasmem, submeter essa pessoa a 150 volts de eletricidade disparados diretamente contra o peito. E com o paciente completamente acordado, o que é o mais chocante, né? Nossa, sim, um choque tão violento que chega a queimar a pele, causa convulsões musculares severas e traz uma dor que, olha, é indescritível, agonizante. É brutal. E nos anos 50, isso não era só uma teoria, era um dilema diário na vanguarda da cardiologia. Pois é, e é partindo dessa encruzilhada médica terrível que damos as boas-vindas a quem nos ouve a mais um Pod Trials. Nossa imersão profunda nos bastidores da ciência da medicina. É sempre bom lembrar, né, que a nossa jornada de hoje é um oferecimento do GACI, o Grupo Avançado em Cirurgia Cardiovascular e Endovascular. Com certeza. O apoio do GAS é fundamental para a gente estar aqui. Bom, hoje nós temos uma missão muito específica. Ah, e que missão! O que torna o nosso mergulho nos fatos de hoje tão fascinante é justamente tentar entender na mente do homem que, afinal de contas, apertava esse botão de 150 volts. O botão da dor, né? E da vida. Exatamente. Estamos falando de Paul Zoll, uma figura histórica que hoje é reverenciada como o pai da terapia cardíaca moderna. Nossa, um título de peso. Sim, e a ideia aqui é desconstruir como a obstinação, quase racional de um único médico pegou algo que parecia ser pura tortura elétrica e transformou isso na base tecnológica de todas as unidades de terapia intensiva do mundo. O mais irônico disso tudo, quando a gente lê sobre a juventude do Zoll lá em Harvard, é que ele quase mesmo, não entrou para a medicina. A verdade, os planos iniciais dele eram bem diferentes. Sim. O plano original dele era psicologia, sabia? Ele estava super focado em seguir carreira acadêmica, pesquisando o comportamento humano e tudo mais. E como foi que ele acabou indo parar no hospital, então? Foi puro medo de mãe, cara. A mãe dele, a Molly, mudou toda a rota. O irmão mais velho do Zool já estava penando para conseguir um emprego como professor naquela época. Ah, entendi. Aquela preocupação clássica com o futuro financeiro dos filhos. Totalmente. A Molly entrou em pânico com a ideia de ter 2 filhos desempregados em casa. Então foi só pela insistência maternal que ele largou a psicologia de lado e foi cursar medicina. E tem uma ironia tão trágica nessa história, né? Porque a mesma mãe que meio que o empurrou para a medicina acabou se tornando, infelizmente, o catalisador da sua maior obsessão clínica. Sério? Como assim? Então, durante o último ano do Zoll na faculdade, a Molly faleceu. E a suspeita na época era de que ela sofria de uma doença cardíaca reumática combinada com algum defeito congênito. Nossa, justo no ano de formatura dele, deve ter sido devastador. Foi sim. Mas o detalhe que realmente mudou tudo é que, antes de falecer, a própria Molly tinha feito um pedido bem peculiar. Qual foi? Ela pediu que os médicos fizessem uma autópsia no corpo dela. Ela tinha essa esperança de que o caso pudesse, sei lá, ajudar a ciência de alguma forma. Caramba, que nível de altruísmo por parte dela, né? Especialmente na época. Muito. Mas aí esbarramos numa barreira cultural fortíssima. O pai dele, Wyman, proibiu terminantemente o procedimento. Ah, não. Por quê? Ele invocou restrições religiosas muito estritas da família e ignorou completamente, totalmente mesmo, o último desejo da esposa e os apelos do próprio filho. Aquele luto não resolvido virou uma busca implacável. Ele sentia que precisava entender o coração humano, já que lhe negaram o direito de entender o da própria mãe. E essa energia reprimida foi toda despejada no trabalho. Especialmente logo depois, quando estourou a Segunda Guerra Mundial, né? A guerra sempre funciona como, digamos, um laboratório acelerado e muitas vezes brutal para a medicina. Sim. Pelos registros, ele serviu primeiro nas Ilhas Aleutas e depois acabou transferido para a Inglaterra, lá no 160º Hospital Geral. Isso mesmo.
E foi lá que ele cruzou o caminho de um cirurgião torácico chamado Dwight Harkin. O que eles fizeram juntos é quase inacreditável para a época. Surreal. Para quem nos ouve ter uma ideia, os registros contam que eles abriram o peito de 138 soldados. Soldados feridos para remover estilhaços de granadas e balas que estavam alojados no músculo do coração. Diretamente no miocárdio ou nos grandes vasos ali em volta. 138 cirurgias de coração aberto no meio de um hospital militar com as condições da época. Sabe qual foi o número de fatalidades? Surpreendente, né? 0. Nenhuma fatalidade. É um feito estatístico que desafia a lógica da época. Mas sabe, o legado mais duradouro dessas 138 cirurgias não foi o sucesso da operação em si. Não? Foi o quê, então? Foi uma observação anatômica muito sutil. O Zoll notou isso enquanto segurava literalmente os corações pulsantes daqueles jovens soldados. Ele percebeu a excitabilidade extrema do miocárdio. Ah, sim. Lendo das anotações dele, a analogia que me vem na cabeça para ficar fácil para nossa audiência é que o coração humano exposto ali funcionava tipo uma tela touch, uma touchscreen biológica, sabe? Boa analogia. É bem por aí mesmo. Se o bisturi esbarrasse sem querer, ou se o dedo do cirurgião desse um toquezinho mínimo na superfície do músculo, o coração respondia fisicamente. Dava uma contração imediata, uma batida extra, o estímulo mecânico na hora gerava uma resposta elétrica e motora. E o mecanismo fisiológico por trás disso é fascinante. O estiramento físico das fibras musculares do coração altera a permeabilidade das membranas das células. O que deixa os íons entrarem. Né? Exato, permitindo a entrada de íons e deflagrando um potencial de ação. Em termos práticos, o toque físico engana o coração. Faz o músculo pensar que recebeu um comando elétrico interno para bater. E o Zoll catalogou essa informação toda ali na cabeça dele. Percebeu que o coração não era só uma bomba passiva, mas um órgão super reativo que poderia ser estimulado de fora para dentro. Mas tinha um problema grave aí. Consertar corações no peito aberto numa mesa de cirurgia na guerra era uma situação. Ah, claro. Na vida civil a coisa muda de figura. A esmagadora maioria dos pacientes com parada cardíaca não tá com o peito cirurgicamente aberto no meio da rua, né? Pois é, e essa realidade bateu na porta do Zoll de forma brutal quando ele voltou para Boston, lá em 1947. Eu li sobre o caso que foi o estopim para ele. Isso. Foi uma paciente jovem, acho que ela tinha menos de 60 anos, não era? Isso. Ela sofria de bloqueio cardíaco, o que na medicina a gente chama de ataques de Stokes-Adams. Conta um pouco para nossa audiência como funciona essa síndrome de Stokes-Adams, só para a gente nivelar o entendimento. Claro. Funciona assim. O nosso coração tem um marcapasso natural, o nó sinusal, que dita o ritmo das batidas. E existe todo um sistema de fios elétricos biológicos que leva esse sinal lá para baixo, para os ventrículos, para fazer a contração forte que joga o sangue para o corpo. A fiação da casa. Exato. No bloqueio cardíaco, esses cabos internos simplesmente falham. O sinal até nasce lá em cima, mas não chega embaixo. E aí o motor apaga. O coração simplesmente para de bater por segundos, ou às vezes minutos. O cérebro da pessoa fica sem oxigênio e o paciente desmaia de forma muito abrupta. E foi ali, olhando para aquele laudo, que a observação lá da guerra colidiu de frente com a tragédia da paz na cabeça do Zoll. Ele pensou, peraí, se lá na Inglaterra o coração respondia a um toque físico de bisturi, ele obrigatoriamente tem que responder a um choque elétrico. O raciocínio estava certíssimo. Mas aí entra o problema monumental da física. Como é que você entrega esse choque direto no músculo do coração sem ter que abrir o tórax do paciente com uma serra? Um baita desafio de engenharia para um médico resolver sozinho. E foi aí que ele conseguiu uma doação, veja bem, de $5.000. O que na época era um bom dinheiro, financiava meses de pesquisa de laboratório. E ele foi para o laboratório testar. O objetivo era descobrir como mandar uma corrente elétrica forte o suficiente para atravessar a pele, a capa de gordura e os ossos das costelas até chegar de fato no miocárdio. E é assim que, em 1952, ele consegue criar o dispositivo que ficou conhecido como o primeiro marca-passo externo da história. Mas, gente, vamos pausar um segundo para analisar a ética e a física absurda dessa máquina.
Eu vi os registros. Eles mostram que a engenhoca disparava pulsos elétricos de 2 milissegundos. Uhum. E a voltagem variava de 70 a assustadores 150 volts. Tipo, aplicar 150 volts num paciente acordado parece cena daquele filme do Frankenstein. Totalmente. A comunidade médica da época não olhava para o Zoll achando que ele era meio, sei lá, um sádico. Como ele justificava queimar a pele dos pacientes desse jeito? Olha, havia muita, mas muita resistência ética mesmo. E por um motivo muito físico. O osso humano e a pele são péssimos condutores de eletricidade. Eles têm uma resistência gigante à passagem de corrente. Sim, funcionam quase como isolantes térmicos, né? Exato. Então, para conseguir que míseros 2 mA de corrente chegassem lá no fundo no músculo do coração para forçar a batida, o Zoll era obrigado a usar uma força bruta extrema na superfície do peito, esses 150 volts. Caramba. E o resultado disso, visualmente, era assustador. Causava contrações espasmódicas nos músculos peitorais e abdominais do paciente a cada batida que a máquina dava, além das queimaduras graves de 3º grau sobre os eletrodos. Nossa, o paciente devia implorar para ele desligar a máquina. E imploravam. Frequentemente exigia uma sedação muito pesada. Mas sabe, a justificativa do Zoll era inabalável. Ele era pragmático ao extremo. Qual era a desculpa dele? A filosofia dele era: a alternativa à dor é a morte irreversível. Na cabeça dele, a dor era um problema dos vivos. Os mortos não sentem dor. Logo, a dor é o preço justo a se pagar para continuar respirando. É uma lógica implacável, não dá para negar. Mas essa dor extrema das primeiras versões da máquina deixou claro que, poxa, a tecnologia precisava evoluir. Sim, e tinha um detalhe. O primeiro paciente em que ele testou isso estava em estado de choque ou talvez tivesse alguma neuropatia, e ele não sentiu tanta dor, o que acabou mascarando o problema inicial para o Zoll. Ah, entendi. Uma falsa sensação de que estava tudo bem. Isso. Só que quando os pacientes seguintes começaram a sofrer terrivelmente berrando de dor, o Zoll percebeu que a biologia pura não ia bastar. Ele precisava de engenharia de verdade. E para domar os elétrons desse jeito, ele precisava, sei lá, do que a gente poderia chamar hoje de um Steve Wozniak, para casar com a visão de Steve Jobs que o Zoll tinha. Ele tinha visão, mas faltava quem montasse o computador, digamos assim. Adorei essa comparação, é a dinâmica perfeita. O Zoll era o visionário que sabia exatamente o que o produto final tinha que fazer dentro do corpo. Mas para desenhar os circuitos, minimizar a voltagem e soldar os fios, ele encontrou um cara chamado Alan Belgard. Ah, o engenheiro-chefe da Electrodyne, né? Ele mesmo. O interessante é que o Zoll chegou a bater na porta de várias empresas grandes de tecnologia médica da época. E qual foi a reação do pessoal do mercado? Riram dele na cara dura. Disseram que não existia mercado comercial para um aparelho de dar choque no coração de pessoas quase mortas. Nossa, como o pessoal era míope para inovação, cara. Sim, mas o Belgard não. O Belgard viu a genialidade da física aplicada naquilo tudo e abraçou o projeto do Zoll. Eles começaram a refinar as máquinas juntos. E teve um terceiro pilar nessa equipe fantástica, que foi a doutora Leona Zarsky. Ah, a contribuição dela foi espetacular. Demais! E a história dela é incrível porque, durante a guerra, enquanto os grandes cirurgiões homens estavam lá no fronte europeu ou lá no Pacífico, ela assumiu a bronca. Ela assumiu as grandes cirurgias nos hospitais de Boston. Ela adquiriu uma destreza cirúrgica que poucos homens da época tinham. E aí, quando a guerra acabou, ela foi convidada a dirigir o laboratório de pesquisa animal do Zoll. Olha o peso dessa trindade. O Zoll com a teoria biológica e a visão clínica, o Belgard na engenharia eletrônica e a Zarsky dominando a cirurgia. Os historiadores até chamam esse período do trabalho deles de a década dos milagres. É um nome justíssimo. Só para a nossa audiência ter a dimensão temporal, entre 1952 e 1960, esse trio entregou 4 invenções que simplesmente mudaram o curso da medicina. 4 invenções imensas em 10 anos. E tudo começou com um marcapasso externo em 52, certo? Certo. Logo no ano seguinte, em 53, eles inventaram um monitor cardíaco contínuo, equipado com alarme. O terror da enfermagem. Brincadeira, a salvação dos pacientes. Sim, apitava o tempo todo. 3 anos depois, em 1956, eles lançaram o desfibrilador externo. E para fechar a década de ouro,
Em 60, desenvolveram um marca-passo interno, aquele para uso de longo prazo. Mas peraí, o desfibrilador de 56 merece um parêntese, porque ele faz uma coisa muito diferente. Até aquele ano, eles estavam tratando corações que batiam devagar demais ou que paravam. O desfibrilador tratava o caos absoluto, né? A fibrilação ventricular. Exatamente. O marca-passo era um chicote para fazer o cavalo cansado correr. O desfibrilador tratava a fibrilação, que é o completo caos elétrico. É quando o coração meio que desaprende a bater no ritmo. Perfeito. Em vez de uma contração forte e coordenada para bombear sangue, as células começam a disparar impulsos aleatórios de forma totalmente desorganizada. O músculo treme sem controle. Os cirurgiões até descrevem a cena como se o coração parecesse um saco cheio de vermes se contorcendo. Que imagem perturbadora. E o sangue para de circular na hora. O desfibrilador criado pelo Zoll e pelo Belgard pegava essa situação e aplicava um choque maciço para despolarizar todas as células do coração de uma vez só. Eles davam um choque esperando que o marca-passo natural, o nó sinusal, acordasse e assumisse o controle da batida de forma ordenada. E o mais legal dessa obstinação toda tecnológica é que isso nunca afastou o Zoll da cama dos pacientes. Tem histórias dele que provam que o foco era 100% salvar a vida que estava na frente dele. E algumas situações são até cômicas de tão absurdas. A história da viagem para Altona é um clássico. Ilustra perfeitamente quem ele era. Sim, foi lá na Pensilvânia, não foi? Isso mesmo. Eles precisavam transportar urgentemente um paciente lá do interior, de Altona, para Boston. O detalhe é que o paciente estava sendo mantido vivo por um fio graças a uma infusão contínua de medicação intravenosa pesada. E aí a empresa de ambulância local simplesmente deu para trás. Tiveram pavor de fazer o transporte porque, imagina, e se o paciente tem uma parada cardíaca fatal no meio de uma rodovia interestadual? Exato. O risco legal e o desespero apavoraram os motoristas. Ninguém queria assumir a responsabilidade. Então, olha o que o inventor das tecnologias cardíacas mais revolucionárias do mundo faz. Ele encarna o motorista de aplicativo emergencial, pega o próprio carro particular, dirige de Boston até a Pensilvânia. Coloca o paciente no banco de trás. Isso, encaixa o paciente no carro, com a medicação estimulante pingando direto na veia e pega a estrada de volta para casa. E o ápice do absurdo é a parada no meio da viagem para comer num diner, uma daquelas lanchonetes de beira de estrada. Cara, imagina o choque da garçonete dessa lanchonete. Nossa, deve ter sido de cinema. O Zola entra no restaurante empurrando um suporte de soro improvisado cheio de bolsas penduradas, com mangueiras de plástico conectadas no braço do paciente que está ali quase capengando, e simplesmente pede uma mesa para 2. Como se fosse a coisa mais normal de uma terça-feira à noite. A garçonete tentou processar aquela cena de hospital de campanha montada ali do lado da máquina de jukebox e entrou em pânico total. A coitada estava segurando uma bandeja cheia, escorregou, tropeçou e derrubou a bandeja inteira com hambúrguer, batata, milkshake, tudo direto no colo do Zoll. Caramba! E o que ele fez? Ele simplesmente levantou, completamente coberto de restos de comida e bebida, pegou um guardanapo, limpou o grosso que deu, colocou o paciente de volta no banco do carro e dirigiu até Boston sujo daquele jeito. É hilário. Mas, cara, que prova de dedicação visceral. O orgulho dele era zero. O objetivo era chegar com o paciente vivo e ele conseguiu. O cara sobreviveu e teve alta depois. E ele tinha essa mesma dedicação feroz com as crianças também, né? Sim, ele era muito sensível a isso. Em 1960, ele foi o pioneiro a adaptar toda a tecnologia enorme que eles tinham para implantar pela primeira vez um marca-passo de longo prazo no peito de uma criança. E isso abriu portas inimagináveis. O vínculo que ele criava não era só, sei lá, de médico e cobaia técnica. Era profundo. A história da Jenny Rogers me pegou muito quando eu estava estudando a pauta. É uma das histórias mais bonitas da medicina clínica. A Jenny tinha um bloqueio cardíaco completo. Ela dependia integralmente da tecnologia do Zoll para estar viva. Mas ela tinha um sonho de vida. O sonho da vida dela era engravidar e ser mãe. O que, do ponto de vista obstétrico nos anos 60, era considerado quase uma insanidade. Uma sentença de morte, na verdade. A comunidade médica dizia que o sistema cardiovascular falho dela jamais aguentaria a sobrecarga imensa de bombear sangue para ela e para um feto em desenvolvimento. Mas aí entra a teimosia do Zoll.
Ele não aceitou esse não. Ele guiou e monitorou a gravidez dela semana a semana. E a Jeanne faz história. Ela foi a primeira mulher no mundo a dar à luz um bebê saudável usando um marca-passo. E a gratidão que nasceu dali era uma coisa linda. A conexão entre os dois ficou tão forte que teve aquele episódio do Prêmio Lasker. Ah, o prêmio Lasker é gigante. Para nossa audiência, é como se fosse o prêmio Nobel americano exclusivo para pesquisa médica, o tapete vermelho da ciência. Isso mesmo. E quando ele ganhou o Lasker, qualquer médico vaidoso levaria, sei lá, outros doutores, figurões, engravatados para o evento de gala em Nova York. Mas o Zoe fez questão de levar a Jeanne Rogers como convidada de honra dele para a cerimônia. Olha o simbolismo disso. E foi a Jeanne quem carregou a estatueta super pesada do prêmio no voo de volta para Boston como uma prova viva de que o prêmio funcionava de verdade. É fantástico. Mas a gente precisa ser justo aqui, porque essa intensidade toda do Zoe cobrava um preço das pessoas ao redor. Ele não era um doce de coco no dia a dia. Longe disso. Essa mesma teimosia genial no hospital virava uma excentricidade absurda fora dele. Os hobbies do cara eram levados a um nível de neurose bem peculiar. Ah, as histórias do tênis são ótimas para ilustrar quem era o Paul Zoll. Ele era fanático por esporte, nadava, jogava tênis e tal. E o parceiro habitual dele era um colega, o Dr. Stafford Cohen. E a tática do Zoll para ganhar do Stafford não era tão backhand perfeito, né? Ele operava na guerra psicológica e, literalmente, na astronomia. Exatamente. Ele fazia absoluta questão de marcar as partidas só no final da tarde, ele estudava o ângulo para escolher sempre o lado da quadra onde o sol do fim do dia bateria direto e reto nos olhos do adversário, cega o adversário a cada devolução de bola. Jogada de mestre, mas super irritante. Mas o que me impressionou não foi o sol, foi a fiação telefônica da quadra. Ah, a instalação telefônica, isso é a cara dele. Nos anos 60 não existia celular, não tinha bip que pegasse longe, um médico na quadra de tênis estava completamente incomunicável para o hospital. O que para o Zoll era inaceitável. O paciente podia ter uma fibrilação ali. E o que ele fez? Pagou do próprio bolso para puxar um cabo de telefone gigantesco, bizarro de grosso, que saía de dentro da sala da casa dele, descia o jardim e ia até a beirada da quadra de tênis. Tudo isso para quê? Para ele jogar parando a partida a cada 10 minutos para atender ligações da enfermagem e ditar ordens médicas enquanto tomava sol. E é por ter essa personalidade inquebrável que ele nunca fugiu de briga com os gigantes da medicina da época. E olha, teve embates pesados. Talvez o mais famoso tenha sido a discussão ferrenha com o Paul Dudley White sobre os protocolos da RCP, a ressuscitação cardiopulmonar. Para quem não tem familiaridade com os nomes da época, o Paul Dudley White era uma lenda viva. Ele era o grande patriarca da cardiologia americana, chegou a ser o médico pessoal do presidente Eisenhower, era uma autoridade inquestionável. Mexer com ele era suicídio profissional. Mas o Zoll não estava nem aí. E a briga deles foi filosófica e técnica, sobre o que fazer no exato minuto em que você encontra alguém no chão com parada cardíaca. O White insistia, com todo o peso do nome dele, que o primeiríssimo passo indispensável era abrir as vias aéreas e entubar o paciente para socar oxigênio no pulmão. O que, para uma mente leiga, faz muito sentido, né? O cérebro sem oxigênio morre, então dá oxigênio. Só que entubar uma pessoa, ainda mais se você não está numa sala de cirurgia limpinha, gasta minutos. E o Zoll odiava a ideia de perder esses minutos. Ele argumentava, brigando feio mesmo nas reuniões, que entubar primeiro era uma perda de tempo fatal. O raciocínio fisiológico do Zoll era brilhante. Ele dizia que o sangue estagnado, que já estava parado nas veias e artérias, continha uma reserva de oxigênio residual suficiente para manter o cérebro vivo por mais uns minutinhos. O oxigênio tá lá, ele só não tá chegando onde precisa. Exato. O Zoll defendia que a prioridade número 1, 2 e 3 deveria ser a compressão torácica imediata, violenta se fosse preciso. Forçar aquele peito para fazer a bomba mecânica, mandar aquele restinho de sangue oxigenado subir para o cérebro. Ele bateu de frente com a maior autoridade do país na época e, bom, qualquer um que fez um cursinho de primeiros socorros hoje em dia sabe quem estava certo, né? A fisiologia moderna provou que a teimosia do Zoll estava certíssima. A compressão torácica ininterrupta é o coração da RCP hoje. Total. Ele estava muito à frente do seu tempo.
E sabe outra herança dele que ninguém associa ao nome? A própria criação da UTI. A geografia arquitetônica dos hospitais modernos é filha da mente dele. E a gente não faz essa conexão, né? Para nós a UTI sempre existiu, mas a UTI cardiológica é um subproduto direto dos equipamentos do ZOL. Totalmente. Pensa o seguinte, antes do monitor com alarme de 1953 que ele e o Bellegarde fizeram, o hospital funcionava no sistema de rondas intermitentes da enfermagem. A enfermeira passa no quarto, olha o paciente, parece tudo bem, vai para o próximo quarto no fim do corredor. Isso. Aí se, digamos, 5 minutos depois a enfermeira sai, o paciente infarta e o coração para em silêncio no travesseiro, a equipe do hospital só ia descobrir o corpo horas depois na próxima ronda. Tarde demais para qualquer choque. Tarde demais. Aí entra o monitor do ZOL. Ele dava um bip sonoro por batida. E o genial disparava uma sirene estridente e aguda no segundo exato em que o coração parava. O famoso pipe longo que a gente vê nos filmes. Aquele barulho ali mudou tudo. E a consequência para os hospitais foi prática. Eles tiveram que derrubar paredes, eles agruparam todas as camas dos pacientes de risco num salão grande, numa única sala, cheia de monitores apitando, com a enfermagem e os médicos de plantão vigiando em volta 24 horas por dia. Que é exatamente o conceito fundamental de uma UTI. É muito louco pensar nisso. E a tecnologia desses aparelhos, que começaram gigantes ligados na tomada da parede, teve que evoluir também, porque depender de tomada era perigosíssimo. Era um risco iminente. A história oficial mostra que em 57, lá no laboratório do C. Walton Liller High, ocorreu uma tragédia. Uma criança estava dependendo de um marca-passo enorme ligado direto na rede elétrica do hospital. E tem um apagão geral. Deu apagão, e aquela ala específica demorou para acionar os geradores de reserva. A criança não resistiu. E foi esse desespero, essa urgência de tirar o paciente do cabo da parede que fez o Liller High procurar um engenheiro chamado Earl Becking. O Earl Becking, que logo depois fundaria a gigante Medtronic, né? Ele mesmo. Eles criaram o primeiro modelo portátil que rodava a bateria pesada e o paciente andava pelo corredor com a máquina amarrada na cintura. Amarrar na cintura era enfiar tudo para dentro do corpo do paciente de uma vez. Em 1958, rolou a primeira tentativa disso lá na Suécia. O paciente se chamava Arne Larsson. O cirurgião Aki Senning e o engenheiro Rune Elmqvist tentaram colocar o dispositivo completo debaixo da pele dele. Só que a tecnologia era muito verde ainda, né? Eu li que os primeiros aparelhos duraram pouquíssimas horas e tiveram que abrir ele de novo. O coitado do Arne Larsson foi a cobaia perfeita da teimosia médica. Ao longo da vida toda, ele acabou operando e trocando 22 marcapassos diferentes. 22? Caramba! Sim. E a ironia máxima é que o Larsson sobreviveu aos 2 inventores que abriram ele e acabou falecendo aos 86 anos de idade por problemas que não tinham nada a ver com o coração. A máquina funcionou no fim das contas. Mas sabe o que eu acho fantástico na história da ciência? Como grandes saltos dependem às vezes de um erro ridículo. O caso do Wilson Greatbat, por exemplo. A história do resistor errado. Sim! O engenheiro americano Wilson Greatbat estava lá tentando montar um circuito de um oscilador simples para gravar os batimentos cardíacos num laboratório. Uma coisa super banal. Aí o cara enfia a mão na caixa de peças sobressalentes, pega um resistor com a resistência elétrica completamente, absurdamente errada para aquilo e solda na placa. Ao invés de gravar o som do coração, o que aconteceu? O aparelho pirou. Ele parou de funcionar como gravador e começou a emitir um pulso próprio do nada. Ele dava um choque de 1,8 milissegundos, aí ficava no mais absoluto silêncio por um segundo inteiro e disparava o choque de novo. Tum, tum, tum. Ele tinha criado, de forma puramente acidental, a simulação eletrônica perfeita do ritmo do nosso sinusal humano. O aparelho estava batendo. É o acaso premiando a mente preparada. E ver tudo isso chegar aos dias de hoje é contemplar o triunfo absoluto da engenharia aliada à biologia. Pensa só, começamos com caixas enormes de 150 volts e eletrodos colados por fora queimando a pele. E hoje? Hoje, a coisa parece ficção científica. Os dispositivos mais avançados agora são os leadless, ou seja, os modelos
100% sem fios. Isso. Empresas modernas tipo a Medtronic ou a Abbott fabricam hoje marca-passos que são literalmente menores que uma pilha palito. É minúsculo. E não precisa nem abrir o peito. Eles colocam o negócio através de um catéter pela veia da perna do paciente, navegam até chegar dentro do coração e fixam a cápsula direto na parede do ventrículo direito. Fica lá dentro, quietinho. Não tem incisão no peito, não tem cabo comprido sofrendo fadiga mecânica e quebrando com o tempo. A bateria dura bem mais de 10, 12 anos, dependendo do uso. O avanço é assombroso. E a gente não pode esquecer de uma outra herança direta que está espalhada por todos os cantos e que salva vidas de gente anônima todos os dias. Os DEAs, os desfibriladores externos automáticos. Ah, sim, aquelas caixas que a gente vê nas paredes dos shoppings. Exato, shoppings, aeroportos, estações de metrô. Aquilo é uma caixa feita para o leigo. Você não precisa ser o Dr. Zoll para operar. Você arranca aquilo da parede, abre e uma voz robotizada manda você colar os adesivos no peito da pessoa no chão. A máquina lê o ritmo, decide se precisa de choque e fala, afaste-se. E aquele choque lá, altamente tecnológico e menos doloroso de hoje, descende em linha direta e reta daquela máquina pavorosa e barulhenta que o Zoll inventou em 56, que dava espasmos no corpo inteiro. É a mesma árvore genealógica. O que nos traz, acho que de forma muito natural, para tentar finalizar essa análise do peso histórico da vida dele. Acho justo. Para posicionar o Paul Zoll no panteão real da ciência, a gente precisa lembrar que ele não era o que hoje chamaríamos de showman. Ele não era de fazer grandes relações públicas. Ele era o cara do laboratório, né? Sim. Ele nunca sentou para escrever uma autobiografia polida de 500 páginas para garantir que o nome dele ficasse nas prateleiras e livrarias para sempre. Ele falava com as mãos e com a eletricidade. O papel não era a praia dele. A verdadeira assinatura do Zoll, se a gente pensar de forma poética, é outra. Qual seria? A assinatura dele é o som ritmado de milhões de válvulas cardíacas artificiais ou naturais, o pulso elétrico batendo no peito de pessoas no mundo inteiro neste exato momento em que estamos conversando aqui. Caramba, que imagem forte. A decisão dele, aquela teimosia visceral de pegar uma máquina e aplicar uma corrente elétrica alta no órgão parado, foi o que empurrou toda a área cardiovascular daquela fase passiva e contemplativa, onde o médico olhava triste o paciente morrer e não podia fazer nada, para a era atual da intervenção agressiva e ativa. A gente assumiu o controle, a máquina humana parou, a gente liga ela de novo. E é exatamente com esse pensamento provocativo que a gente quer fechar nossa imersão de hoje. Até que ponto o grande salto científico da humanidade não depende só, sei lá, de um cérebro genial, diplomas de Harvard e laboratórios bem financiados, mas sim de uma teimosia quase doentia, uma teimosia cega. Uma recusa de aceitar o status quo. Isso. A coragem de olhar para um coração parado, uma tela médica que antes significava fim de linha, o escuro total, e dizer que aquilo não era causa perdida. Às vezes, a verdadeira inovação exige a ousadia de causar uma dor extrema no presente, um desconforto horrível, com a única promessa de garantir a existência do futuro. É sobre não aceitar o impossível da sua época. Com certeza. Conhecimento Trials Conhecimento revolucionando conhecimento científico.